Bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Hoje nós vamos entrevistar o professor Dr. Philipp Scheinberg. Ele é coordenador de hematologia do Hospital Beneficência Portuguesa, trabalhou muitos anos nos Estados Unidos, tem doutorado pela USP e é um dos melhores hematologistas hoje em São Paulo, que tem uma larga experiência em tratamentos dessas doenças hematológicas, e nós convidamos para falar sobre linfoma gástrico e linfoma de Malte. Isso é uma coisa que é importante nós estarmos falando, não é uma doença tão comum, mas que existe a importância de diferenciação e são tratamentos totalmente diferentes um do outro. Então, no sentido de orientar como é a função do canal da Clínica Factum, chamamos esse super especialista que veio correndo aqui da Beneficência Portuguesa, já conheço há um tempo, e logo vai voltar correndo para atender mais gente e tocar a parte aí da vida dele, que não é fácil. Mas obrigado, viu, Felipe, por você ter vindo, não é fácil. E vamos ver o que você vai me ajudar aqui a orientar a turma. Não, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, poder esclarecer dúvidas sobre um assunto que realmente é o que você falou, poucas pessoas têm informações sobre esse tipo específico, né, de acometimento gástrico do linfoma. Não, perfeito. Vamos começar então para diferenciar, para ficar didático, Felipe. Vamos falar sobre o linfoma gástrico. Então, o que é o linfoma e qual que é a diferença de linfoma Hodgkin e não Hodgkin para as pessoas entenderem? Então, o linfoma, do ponto de vista hematológico, né, ele pode acometer o trato gastrointestinal. Isso seria o que nós chamamos de um acometimento extranodal. Por que extranodal? Porque o linfoma tipicamente ele se forma nos linfonodos, nos gânglios, ou nas ínguas, conforme o jargão popular, vamos dizer assim. É uma doença de gânglio de linfócitos que vive nos linfonodos. Mas você pode ter a manifestação extranodal, ou seja, extragânglio. E o principal órgão extranodal que é acometido pelos linfomas é o trato gastrointestinal. Tá? Então isso é importante. Então o principal órgão extranodal que é acometido pelos linfomas é o trato gastrointestinal. Aí você tem o linfoma de Hodgkin e o de não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin quase primariamente acomete gânglios. É muito raro você ter um linfoma de Hodgkin, que é definido pelo patologista através das células de Reed-Sternberg. Então você tem uma morfologia muito característica e, obviamente, um painel imunistoquímico muito característico, dado pelo patologista, acometendo extragânglios, extranodal. Pode acontecer? Pode, mas geralmente é uma fase muito avançada. Trato gastrointestinal Hodgkin praticamente esquece. Você vai ver, se vê um na vida. Entendeu? É muito raro. O que mais pega o trato gastrointestinal extranodal dos tipos de linfoma é o não Hodgkin. Esse pode acometer o estômago, pode acometer o intestino, enfim, qualquer parte do trato gastrointestinal. O estômago, o duodeno costumam ser as áreas do trato gastrointestinal mais acometidos pelos linfomas não Hodgkin. Quase eu nem sei se tem relatos de linfoma de Hodgkin. Se tiver, são pouquíssimos acometendo o gastrointestinal. Não Hodgkin, mais de milhares. Né? Então aí já tem uma diferenciação importante de comportamento. Tá? E então, para diferenciar do ponto de vista de linfoma gástrico os linfomas Hodgkin ou não Hodgkin, o Hodgkin praticamente não acomete o trato gastrointestinal, o não Hodgkin ele pode acometer. Agora, qual que é a clínica? Então, eu estou lá fazendo uma avaliação de um paciente, ele tem uma queixa, eu sou gastroenterologista. Como é que eu faço o diagnóstico disso pela clínica e como é que eu faço isso, diagnóstico por endoscopia e outros métodos? O que você me fala? Então, a primeira coisa aqui, Liboni, é o seguinte, quando a gente se depara... Não tem uma clínica específica. É a mesma clínica que você vê com pacientes que têm um tumor... Parecido uma gastrite, alguma coisa. Uma gastrite, às vezes pode ter uma úlcera que na borda, você biopsia, vem um linfoma. Então a clínica está associada à úlcera. Às vezes você pode ter uma tumoração que pode estar associado com sangramentos. Quer dizer, não difere muito daquilo que a gente vê, por exemplo, nos tumores epiteliais, né, não hematológicos. Então, pela clínica, você não consegue
diferenciar. Então, a endoscopia, obviamente, ela acaba sendo definidora, porque você pode ter úlcera, tumorações, você pode ter um atapetamento da mucosa, né? Então, a pessoa pode ter algum tipo de desconforto gastrointestinal. Então, isso é muito genérico, muito pouco específico. A primeira questão que você tem que ter em mente quando a gente define um linfoma não Hodgkin, no caso envolvendo o estômago, por exemplo, é se aquilo é uma manifestação primária ou secundária. Quer dizer, se a pessoa tem um linfoma no resto do corpo que está pegando o estômago, ou se a pessoa só tem um linfoma no estômago e não tem nada no resto do corpo. Então essa é uma diferenciação mega blaster importante. Tá? Então, quando a gente se depara com esse diagnóstico, essa é a primeira coisa que a gente tem que definir. Então, do ponto de vista clínico, não existe uma diferenciação, é endoscopia e biópsia. Tá. E a biópsia que vai E aí, dentro do quadro, fazer como se faz normalmente para quadros hematológicos. Aí faz todo o screening. Tá? Avaliação de sangue, sorologias, Sim. PET-CT, quer dizer, a avaliação de medula óssea, dependendo do caso. E aí vai. É o estadiamento nosso que a gente acaba fazendo com frequência. Agora, qual que é a incidência, a faixa etária e o sexo mais acometido? Tem diferenciação? Não tem tanta preferência assim. Crianças geralmente não costumam ter, né? Tá. É mais raro. Isso costuma ser visto mais em adultos, né, e pacientes de mais idade. Né? É infrequente a gente ver isso em adolescentes e adultos jovens, mas eu já vi mulheres de 27 anos com um linfoma malte, por exemplo, que a gente vai falar mais lá na frente. Então, não tem muito uma prevalência muito acentuada para um determinado sexo ou para uma determinada idade. Geralmente as crianças, adolescentes, adultos jovens é mais infrequente a gente ter esse tipo. Existem outros linfomas que acometem com mais frequência, por exemplo, pacientes de 15 a 30 anos, do que esses linfomas gástricos, por exemplo. Tá. Tipo linfoma de Hodgkin, etc. E as causas específicas não... Dependendo do tipo do linfoma, existem causas bem específicas, mas não porque a pessoa faz ou deixou de fazer alguma coisa, mas que estão associadas ao aparecimento daquele linfoma. É o que você tinha me falado, é diferente do adenocarcinoma, que é cigarro, não tem. bebida. Pega fumante, pega não fumante, ppega quem bebe, pega quem não bebe, pega gordo, magro, pega gente alta, gente baixa, pega... Não tem nada ambiental, social que a pessoa... aliás, é o que eu mais ouço, né? Eu tenho pacientes que são diagnosticados com esse tipo de linfoma, o cara é atleta, corre 40 km por dia, entendeu? Então não fuma, não sabe? Então é por isso que a prevalência, né, de uma certa forma, de linfomas de um modo geral, eles têm se mantido relativamente estáveis, né? Porque você não tem uma associação socioambiental que justifique picos, ou que justifique um aumento, ou que justifique uma maior incidência, por exemplo. Então não tem prevenção. Não tem prevenção. Porque aí você não tem causa. Então... Não tem, a gente não tem, não existe guidelines ou diretrizes que falam que você deva fazer um determinado exame como endoscopia para prevenir ou identificar precocemente um linfoma gástrico. Não existe isso. Obviamente que a gente sabe que em sociedades outras, né, japonesa, por exemplo, sim, pela maior incidência, né, e prevalência de linfomas epiteliais, né, ou carcinomas, existem programas diferenciados, né? Mas para linfoma isso não tem. Bom, Felipe, professor Felipe, vamos lá. Quais os tratamentos e quando é que eu indico cirurgia? Quase nunca. Desculpa. É clínico mesmo. O tratamento de linfoma é clínico. Não tem cirurgia para tratamento de linfoma. O tratamento de linfoma é clínico, quimioterapia ou rádio, não tem cirurgia. Não tem cirurgia no tratamento do linfoma. O tratamento é quimioterápico ou radioterápico. Show de bola. Se eu falar mais uma vez, é a quarta vez. Tá? Então, vocês entenderam. Então, tá, o tratamento, dependendo do subtipo de linfoma, você vai ter que lançar mão de drogas ou não, ou até antibióticos somente, dependendo de subtipos que a gente vai falar mais adiante, ou radioterapia. Mas não é cirúrgico. Linfoma não é uma doença cirúrgica. A extensão que a cirurgia entra no linfoma é para fazer a biópsia e para botar o catéter, se quando precisar. É isso.
Não é extirpar, não existe uma abordagem oncológica, cirúrgica, por exemplo, para você fazer um esvaziamento. Não tem nada, não existe isso. Não tem essa abordagem. Então, é diferente, por exemplo, e eu passo muito tempo falando isso com os pacientes, né? Mas vai lá e arranca tudo, mas não é assim. Isso é para tumores carcinomas, isso é para outros tipos de tumores da oncologia que a gente chama de tumores sólidos, né? E as pessoas vêm com uma bagagem muito já de tumores sólidos e incorporam isso nas doenças hematológicas, né? Neoplásicas, e pode esquecer, zero. É totalmente separado uma coisa da outra. Que bacana, é importante essas informações, né? Tira o estresse do paciente oncológico, que ele acha que o cirurgião vai resolver tudo. Não se for hematológico. Sim, e a chance de cura depende, lógico, da precocidade que você pega, né? Mais ou menos, quer dizer, sim, mas não tão forte que nem, por exemplo, você vê nos tumores sólidos. Tem pessoas, por exemplo, que acabam de... Porque você tem linfomas indolentes que podem atacar o estômago e você tem linfomas agressivos que podem atacar o estômago. Né? O linfoma agressivo é o linfoma difuso de grandes células B. Esse provavelmente a pessoa vai ter sintomas antes, a pessoa vai ter alguma manifestação clínica antes e a pessoa vai procurar um especialista, um médico, um clínico geral, um oncologista, um hematologista antes. O linfoma de baixo grau indolente, que é o que a gente chama de MALT, que a gente vai discutir mais adiante, a pessoa pode ter isso por anos, sem perceber. Ou tem poucos sintomas, toma um omeprazol por uns 3 meses, melhora e para. Ou às vezes vai fazer uma endoscopia de rotina. E aí pega lá, viu que tinha uma área um pouco mais elevada, o endoscopista foi lá, fez uma biópsia e voltou com um linfoma de MALT. Aí a pessoa chega no consultório com a cabeça desse tamanho. Quer dizer, ela pode ter tido isso há anos. Então, é muito raro o linfoma de MALT baixo grau realmente sair do estômago. O linfoma difuso de grandes células B é um pouquinho diferente, né? Você já pode ter acometimento perigástrico, tem que ver se é primário ou secundário, se aquilo não há acometimento secundário difuso, né? O linfoma difuso de grandes células B que está na pelve, no abdômen e no estômago, ou se está só no estômago e o resto está tudo limpo, preservado. Então, dependendo do subtipo, muda bastante coisa. A precocidade, obviamente, de uma forma geral, ela sempre é importante, sempre é mais interessante você saber, mas não é tão impactante, por exemplo, como na oncologia, tumor sólido, né? Se você tem um linfoma carcinoma, em que você fez, por exemplo, um estadiamento e você ressecou, identificou 12 gânglios acometidos, fora do estômago, perigástrico e à distância, a coisa complica bastante, dependendo do grau de acometimento extragástrico, ou se tem áreas em outros, complica bem. Na hematologia não é bem assim, né? O impacto não é tão complicador assim. É tratável, é curável, sabe? A gente ainda consegue fazer bastante coisa. Então, de um modo geral, o precoce é mais interessante, mas mesmo se você pegar isso numa fase mais avançada, tem várias terapias com sucesso que dá para ser implementadas, um pouco diferente, por exemplo, dos órgãos sólidos, né? Que são aqueles carcinomas, né? Tá. Aí envolve quimioterapia, radioterapia. Dependendo do subtipo. Sim, aí o subtipo, a imunologia para aumentar a imunidade, a parte de terapia-alvo, tem tudo isso daí. Tem tudo isso aí. Que é uma coisa mais complexa, mas é tratamento clínico como você No caso fala. de linfoma difuso de grandes células B, a gente tem vários pacientes que a gente trata, é quimioterapia. Sim. Taxa de sucesso altíssima. Se está só no estômago, se é só um linfoma primário gástrico Perfeito. de linfoma difuso, que é aquele agressivo. Sim, sim. Tá? Obviamente que a gente faz uma ecoendoscopia para ver se não tem gânglios, mas mesmo se tiver também, esses aí Vamos embora. Derretem com a quimioterapia. Então não é dizer que... é por isso que às vezes o paciente chega, já espalhou, me esquece. Não tem espalhou, não espalhou. Isso é linguagem de... Olha, Felipe, você está falando, assim, você é uma pessoa tão objetiva, porque eu tenho pacientes que eles vêm com uma quando a gente faz o diagnóstico, eles ficam desesperados. Então, isso é tão importante que você está falando, que é exatamente assim, não é cirúrgico, tem tratamento, tem taxa, e o tratamento é clínico. E a taxa é boa, trabalhando com gente boa, que tem experiência que nem você. Vamos falar de linfoma MALT? Vamos. Linfoma MALT, na minha vida, eu pego pouquíssimos. Eu pego direto. Tá? Eu pego pouco, eu não sou, mas já peguei, né? E aí o desespero, porque vem a palavra linfoma. Então, o que é linfoma MALT?
Eu quero saber de você se está aumentando a incidência e se pode ser de alta ou baixa malignidade. No caso do linfoma Malte, Liboni, é o seguinte, ele é de baixo grau por definição. Baixo grau, crônico, indolente, que ele tem vários, é pouco agressivo, ele tem várias terminologias para designar a mesma coisa. E ele é, muitas vezes o que eu vejo no consultório é achado de exame. É aquela pessoa que faz endoscopia cada, sei lá, 2, 3 anos, 5 anos, assim, aí viu lá uma área de elevação, o endoscopista falou, biopsiou, vê linfoma Malte. E quanto tempo eu estou com esse linfoma? Você pode estar com isso há anos. Né? Às vezes ele pode ter sintoma, ele pode ulcerar, ele pode causar mais problema, a pessoa pode procurar um médico, né? E aí o médico solicita uma endoscopia e aí vê que tem talvez algumas áreas de tumoração que pode envolver inclusive o duodeno. Né? O principal é gástrico, a maior parte é gástrica. Né? Então esse é o principal linfoma indolente de baixo grau que acomete o estômago. Ele chama Malte, ele é Mucosal Associated Lymphoid Tumor. Mucosal Associated Lymphoid Tumor. Então ele não acontece, acontece em áreas de mucosa. Então ele pode acontecer em volta do olho, ele pode acontecer em vários locais do baço, ele pode acontecer em várias regiões do corpo. Esse linfoma Malte, no caso do estômago, ele é chamado de Malte gástrico. Existe um outro tipo de linfoma indolente, que não é o Malte, mas aí não sei por que ele acaba afetando mais a parte do duodeno que é o folicular. Né? Então, e também de excelente prognóstico. Aliás, esses são de excelente prognóstico, tanto um como o outro. O que é curioso, Limoni, é que o linfoma Malte gástrico, ele está associado com a presença, na grande maioria dos casos, mais de 70% a 80% dos casos, com uma bactéria, que é chamada de Helicobacter pylori. Então, muito dos linfomas Maltes gástricos, quando o endoscopista faz o exame, que ele biopsia, ele também testa para H. pylori, e muitas vezes ele vem H. pylori positivo. A ponto de, o conceito, né, é que essas células linfóides gástricas, elas estão reagindo ao estímulo inflamatório gerado pela bactéria e que estão aí tendo um grau de transformação e se transformando em linfoma. Tanto é que o tratamento não é nem quimioterápico, aí é só erradicar a bactéria. E não tem fator genético associado? Não é porque o pai teve, o irmão teve. Né? O único fator genético que tem associado é a resposta que pode vir a ter com o tratamento de pylori-PAC, esses tratamentos que são utilizados para tratar H. pylori, né, com claritromicina, azitromicina e pantoprazol, essas combinações. Tem alguns pacientes que as células tumorais às vezes podem ter algum tipo de alteração genética que os tornam mais resistentes à resposta ao tratamento. Mas isso não é genético de ter a doença, é genético de responder à doença. 70% a 80% você erradica o H. pylori e essas células com os meses e anos do linfoma acabam evoluindo. Aí não tem químio, aí não tem catéter, não tem nada. É simplesmente antibiótico. Você sabe que demorou muito tempo para as pessoas aceitarem isso. Né? Eu estou falando aqui para vocês como já uma coisa resolvida, mas na década de 70, 80, o Marshall, que foi o que descobriu o H. pylori, demorou muito tempo para as pessoas acreditarem que você teria uma bactéria que causasse uma gastrite, que causasse uma inflamação, que causasse um linfoma. Né? Então isso demorou um tempo até a ter um aceite na literatura, para com que você convencesse que aquela fosse a etiologia ou a causa daquele linfoma. Aí você tem uns 20, 30% que não estão associados ao H. pylori. Aí a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, a bactéria lá entra, gera um processo inflamatório exatamente para destruir a produção de ácido, porque ela não gosta de acidez, né? E aí esse tecido malto que tem em outras áreas acaba aparecendo no estômago, em alguns casos, para tentar fazer uma resposta imunológica. Uma resposta, aí tem uma transformação lá. E aí muta. E aí linfoma. Pronto. As únicas duas áreas do nosso corpo que tem um contato direto com o meio externo é o trato gastrointestinal e aéreo. Então, tanto o nosso trato aéreo como o trato gastrointestinal, ele é tapetado por gânglios, porque é a primeira barreira. Sim. Não tem nenhuma outra... O fígado não faz contato com o meio externo. O baço não faz contato com o meio externo. O rim não faz contato. Mas o pulmão, o esôfago, o estômago, praticamente tem um contato direto, externo, né, com o ambiente. Né? Então a gente tem, quem nos criou uma barreira, né, não só a mucosa, mas células imunológicas competentes nesta mucosa, para já
Porque a gente come, a gente respira, então, qualquer coisa, então aí você já tem células lá no local, não precisa vir de outro lugar, entendeu? Já para... É que a gente não para perceber o quanto que isso... A gente está o tempo inteiro sendo agredido, atacado, mas a gente não para pensar. Mas a gente tem já a presença de muitos gânglios, tanto na área respiratória como no trato intestinal, porque você tem contatos direto com o meio externo através de comida ou do ar. É uma porta de entrada. Agora, assim, não tem diferença de sexo, tudo que a gente falou, idade... Né? Aparece mais a partir de 60 anos, que a gente sabe. De mais idade. É raro ter um garoto de 17 anos com malte. E aí, tem algumas áreas do Brasil ou do mundo que tem mais isso, por causa da presença do Helicobacter? Por isso a gente sabe que ela segue o Helicobacter, né? Sim. Então, dependendo de onde tiver áreas mais com Helicobacter, você tem uma maior incidência pela presença da bactéria, mas aí seria uma coisa secundária, né? Então, só para não assustar as pessoas que não são da área médica, então quem tem Helicobacter não quer dizer que vai desenvolver a esmagadora maioria das pessoas que têm Helicobacter nunca vão desenvolver linfoma. Tá. É que daquelas pessoas que desenvolvem linfoma, muitas vezes o Helicobacter está presente, né? Quer dizer, aquela velha história, né? Nem todo mundo que fuma tem um câncer de pulmão. Juntou a fome com a vontade de comentar no momento errado, no lugar errado. Aconteceu. Tá. Agora, qual é o exame recomendado? É o mesmo, endoscopia? Endoscopia. Tá. Às vezes a pessoa pode ter um sintomatologia muito frustra e ela acaba decidindo fazer uma endoscopia, ou às vezes é um check-up mesmo. Hoje em dia, endoscopias fazem parte de check-up, é até recomendado fazer endoscopias em alguns casos, se você tem um familiar ou um parente que teve alguma... Né, colonoscopia com certeza, né? E pode aparecer também no colo, eu já vi malte no cólon também. E colonoscopia tem indicações precisas, inclusive por diretrizes bem estabelecidas, né, até de prevenção de câncer de cólon, né, carcinoma, mas que às vezes aparece lá um malte. Eu nunca vi, eu nunca vi. Eu já vi casos de malte no estômago e concomitante no trato gastrointestinal no colo. Tá. Bom, você falou, tratamento clínico, tratamos uma bactéria, bonitinho. Então, chegou um paciente no consultório, como já aconteceu aqui comigo, estava lá, falou, é um linfoma, você não vai fazer quimioterapia? Não vou. Não vai fazer nada? Não, eu só vou tratar a bactéria. A pessoa, você tem certeza? Tenho. E aí, tudo bem. Aí, como é que você faz o acompanhamento disso e como é que você sabe que não vai gravar? Mas você faz durante quanto tempo, Filipe? Eu vou mandar para você. Então, eu peguei o doente e mando para o Filipe. Você precisa erradicar a bactéria. Então, o primeiro controle que você vai fazer é se você conseguir erradicar a bactéria. 6 meses depois do primeiro tratamento. Às vezes é antes que isso. Então, porque você tem que ter certeza que o estímulo que está levando aquelas células linfócitos a se tornarem linfomatosas saiu. Então, aquele estímulo inflamatório precisa sair. Então, qual que é o estímulo inflamatório? A bactéria, Helicobacter pylori. Então, você precisa negativar o Helicobacter. Em 70 a 80% dos casos, você consegue fazer isso com antibiótico e terapia redutora de ácido do estômago, com inibidor de próton de bombas. Tá? Então, em 70 a 80% a gente consegue erradicar a bactéria. Então, você precisa repetir a endoscopia pelo menos 1-2 meses após o término do tratamento para garantir que a bactéria não está lá. Se a bactéria estiver lá, você precisa fazer uma segunda rodada de antibióticos. Aí, geralmente, aí muda os antibióticos. Entra bismuto, tetracyclina, metronidazol, inibidor de prótons. Faz esquema quádruplo, assim vai mudando. Aí tem que mudar, você tem que erradicar a bactéria. Você já pegou casos, por exemplo, tem muita gente que me perguntou no canal antes de eu fazer essa entrevista, por exemplo, tem cepas que são resistentes. Aí que entra a genética, você me perguntou da genética? Isso, e aí, como é que é isso? Eu te fiz uma pegadinha. Aí que entra. E aí, me conta. Se você não consegue erradicar a bactéria, aí aquele estímulo vai continuar, né? Aí, nesse caso, as células também vão continuar. E aí a gente lança a mão de radioterapia. Radioterapia. Localizada no estômago. Aí sim, aí é uma situação. E assim, você me explicou o acompanhamento, ficou bacana. Existem casos que você vai ter que fazer, além da radioquimioterapia? Então, uma opção que você pode ser feita da radioterapia seria o rituximab com anticorpo monoclonal de CD20. Tá. O CD20 que está expresso no linfócito B, a gente está falando de linfócitos B, que são causadores dessa doença, não T. E ele é muito rico, ele expressa muito a molécula CD20 na sua superfície. Existe um anticorpo anti-CD20 que pode ser utilizado, eu já fiz também, pacientes que não quiseram fazer radioterapia, ou principalmente mulheres jovens, tá. Porque quando você irradia aqui, pode ser que você pegue às vezes um pouquinho e respinga no ovário, entendeu? Então a gente às vezes tenta evitar e a gente faz o rituximab, né, que é esse anticorpo monoclonal. Mas a radioterapia é altamente eficaz nesses casos, 99% de chance de cura, praticamente. Tá. Tanto nos pacientes que tiveram uma refratariedade ao Helicobacter pylori, né, o tratamento antibiótico terapia
do Helicobacter pylori, ou naqueles casos que são Helicobacter pylori negativo. Aí, radioterapia, né? Entendi. E aí você fez o acompanhamento, tratei a bactéria, morreu a bactéria. Assim, quando eu falo 6 meses, porque às vezes dá falso positivo quando você faz, mas é importante fazer biópsia com 3 meses, como você falou, para avaliar o estômago, como é que tá. Isso eu achei importante que você falou. Aí vamos supor, curou, ficou bacana, você fez ali. Quanto tempo você acompanha esse paciente? A gente geralmente acompanha a cada 6 meses com endoscopia, pelo menos pelos primeiros 2 anos. Tá. Se tiver nada, a gente pode até espaçar esse intervalo, mas até 5 anos a gente gosta de fazer endoscopias a cada 6 meses, às vezes o paciente a gente negocia, passa para anual, mas dependendo do caso. É que uma coisa importante que vocês precisam saber é o seguinte, que quando você trata o Helicobacter pylori e você erradica a bactéria, né, com a terapia apropriada, e você faz uma endoscopia, você pode fazer uma endoscopia, você pode biopsiar às cegas, você pode ter uma área lá de cicatriz, e geralmente o endoscopista biopsia essas áreas, e ainda pode vir linfoma de Malte. Isso não quer dizer que não deu certo, muito pelo contrário, você só acompanha esses pacientes. Aí é 7 consultas, né? Entendeu? Porque o certo é acompanhar, porque você vai ter uma involução desse acometimento do linfoma Malte nas profundidades, nas camadas mais profundas. Posso dar um número? Você vai falar que está errado. Você é o professor dessa área, 14 meses? Às vezes, geralmente pode demorar. Eu já vi pacientes até mais. Porque eu já tive que os pacientes você matou a bactéria, o linfoma está lá. Eu falei, calma, demora. A lesão linfoepitelial, né? O quanto que você tem desse linfoma Malte que está entrando... Aliás, o estadiamento é a base disso. É o quanto de lesão... o quanto da profundidade do Malte está afetando aquela pessoa. Porque às vezes você tem uma profundidade... existe uma classificação que só classifica com base na profundidade, né? Que é a lesão linfoepitelial, o quanto que aquilo conseguiu entrar para dentro, né? E aí você faz uma outra endoscopia, você vê que já não tem mais lesão linfoepitelial, mas as células estão lá. E o Helicobacter já se foi. Então elas estão inertes, elas estão lá. E a tendência com o tempo é que elas desapareçam, mas isso é um estresse gigantesco para o paciente. Então é uma consulta inteira só para explicar que não precisa fazer nada. Está tendo uma involução dessa lesão linfoepitelial, não se identifica, e um bom patologista te fala, várias lesões linfoepiteliais, o infiltrado denso. Olha a diferença. Primeira biópsia, infiltrado denso com várias áreas de entrâncias de linfoepitelial, você tratou Helicobacter pylori, negativou, e aí a próxima endoscopia lá, não tem mais Helicobacter pylori, joia. Mas tá com Malte. Mas ainda tem lá as células. Aí você vai fazer uma outra endoscopia depois de 3 meses, aí vai falar raras áreas ou nenhuma área de lesão linfoepitelial, não tem mais o infiltrado denso linfocitário, não tem mais o Helicobacter pylori e raras células que foram identificadas imunistoquímica como linfoma. Olha a diferença. Quer dizer, isso aqui está em franca involução. Você não precisa fazer nada. Você precisa só esperar e acalmar a pessoa. Dar Rivotril, sei lá, entendeu? Mas isso é a maior dificuldade que a gente tem quando a pessoa quer... Por isso que eles olham para ele, você não vai me operar? Eu falo, não. E aí é fogo, porque aí sobra para você, né? Mas olha, Felipe, fantástico, daria para a gente aprofundar isso daí, você é muito técnico, né? É um assunto muito difícil da gente conversar. Eu queria só, tem exames moleculares... que aí não é só imunistoquímica, que consegue identificar, e a gente sabe disso, até 6, 7 anos depois. Mas a pessoa já está em remissão, já está em outra, já está nas Maldivas, entendeu? Esqueceu, já nem lembra que tem um negócio, entendeu? Entendi. Mas molecularmente, às vezes você até profundamente, usando uma técnica extremamente sensível, ainda consegue identificar um pouquinho dessa... Mas absolutamente sem significado clínico. Não, mas olha, valeu porque você está dando uma luz exatamente para as pessoas quando tem a doença, e o canal serve para isso, para que as pessoas assistam e elas tenham uma informação, porque se você vai procurar na internet ou você é leigo, você tem muita dificuldade. Então a ideia é concentrar as ideias, as pessoas terem orientação e com isso procurar o tratamento certo.
Olha, eu te agradeço imensamente. Não, prazer é todo você meu. é fera, é fogo. Quando eu te conheci, você falava só inglês, você estava trocando português. Você já está falando bem português agora. Eu faço um Google Translate aqui rapidinho na minha cabeça. Mas o importante é que vocês sabem que o prognóstico é favorável. Então, isso que é mais importante. Eu acho que eu nunca tive alguém falecer disso. Eu estou tentando lembrar, acho que eu nunca tive um caso. Isso. Eu já vi dezenas ou se não centenas. Então, para as pessoas não se assustarem com essa palavra linfoma gástrico, linfoma de Malte, e ter paciência, porque é um tratamento, tem um período de acompanhamento e tudo vai dar certo. E se for H. pylori, trata H. pylori, não resolveu a rádio, vai lá e acabou. E acabou esse assunto. Perfeito. Então, de um já lá de pronto você resolve. Tá bom. Olha, muito obrigado. Que aula, viu? Um abraço. Prazer é todo meu. Eu que agradeço aí.